fanático vascaíno, fanática vascaína, hoje tem Vascão da Gama, Vasco é o Dax, Azevedo se acordou animado? Claro que sim, ué. Então chega deixando o seu like, comentando, compartilhando, mandando pra geral, porque você está no seu canal, o Fanático Vascaíno. E se inscreve, hein? Dá aquela moral. Hoje tem Vasco diante do Audax, lá em Manaus. Audax, que é o único time que não pontuou no campeonato, o único time que não fez gol no campeonato. Isso facilita o Vasco? Claro. Mas sem País, sem Verrete? Ué, se o Vasco não passar pelo Audax hoje, esquece. Tá fora, não vai a semifinais. Depois tem Fluminense e Botafogo na sequência. Esquece. Tem que vencer e vencer com autoridade. Até para brindar o público de Manaus, que recebe o Vasco com muito carinho. O Vasco precisa retribuir, já que não fez isso em Uberlândia. O Vasco precisa retribuir o carinho do torcedor lá em Manaus. Vamos falar desse jogo aqui no nosso Café Vascaíno. Vamos falar da preparação fora de campo para o jogo com o Fluminense, reuniões com a Polícia Militar. Vou falar também sobre Esforça. Aliás, é o tema de agora, já vou iniciar com ele. Tá tudo certo entre Vasco e o News Old Boys. As minutas de contrato já foram trocadas e a tendência é que até amanhã o Vasco anuncie Juan Esforça como novo reforço para a temporada. O jogador está no pré-olímpico com a seleção argentina, pré-olímpico que acaba domingo, e aí na sequência ele viria direto da Venezuela para o Rio de Janeiro. Pô, mas pode jogar contra o Fluminense, não vai haver tempo hábil de inscrição para o jogo de quarta-feira de cinzas, mas para o outro fim de semana, contra o Botafogo, aí sim. Galdames e Esforça são dois jogadores aprovados pela 777, aprovados pelo Ramon, e que vêm para serem titulares do Vasco da Gama, que está ainda em busca de um meia, de um jogador para dividir a função, a tarefa com o Paê, principalmente porque o Paulinho machucou e o Jair da mesma forma. Falei ontem e repito, se você perdeu o vídeo, Duqueiroz é um nome que está aprovado, porém, aprovado pelo scout, aprovado pela comissão técnica, porém há um imbróglio jurídico que está sendo resolvido, que é a questão envolvendo americanos e russos. 777 é americana, e o clube que detém o Duqueiroz é um clube russo. Então tem que se resolver isso, não é fácil. O jurídico está tentando desembrulhar essa situação aí, encontrar uma solução para que o Vasco possa anunciar esse jogador. Lisiero e o Alisson, falei ontem e repito, não foram aprovados, foram levados a 777 e não foram aprovados, tá? Agora, há uma preocupação em relação ao investimento como um todo. Há um entendimento, e claro, de que há necessidade de contratar por conta das contusões, mas tem que se ter atenção ao orçamento, como toda empresa, torcedor. É assim. Não pode sair pisando no acelerador e gastando. Não é assim que funciona. Mas o Vasco está no mercado, além do Esforça, buscando um meia de ligação, um atacante para a vaga do Verrete e para lado de campo. Breno Lopes e Pedro Henrique continuam sendo os nomes que o Vasco está efetivamente negociando e a qualquer momento pode anunciar. Sobre patrocinador master, antes de falar do jogo de hoje, Vasco e Audax. O Vasco segue trabalhando com algumas empresas. Ontem conversei com uma pessoa que me disse o seguinte, olha, há uma expectativa dentro do Vasco de que até amanhã, no caso sexta-feira, ele falou até sexta, eu já estou trazendo até amanhã, haja um acerto. Mas não está descartada ter outro encontro ou descartados outros encontros, porque o Vasco entende que também já esticou demais a corda. Então, o número que pensava-se no início, que chegou-se a um acordo com a Estrela Bet e não foi cumprido, o Vasco voltou ao mercado e está tendo alguns desencontros. Mas o Vasco segue no mercado e sempre atrás de uma Bet, porque são os que têm maiores recursos nesse momento. Mas não está descartado o Vasco conversar com uma Bet que lá de trás procurou o Vasco e não houve entendimento naquele momento. Estou atrás dessa informação também. Caso não haja o acerto até amanhã com esse patrocinador, essa Bet seria reativado o contato para que pudesse efetivamente fazer um contrato com o Vasco, que entende ter um valor mínimo, e se não alcançar esse mínimo nessa negociação, diminui um pouquinho, mas com performance conseguir alcançar esse valor. Uma outra situação também passar para vocês, o Vasco está muito satisfeito em relação aos contratos que foram firmados de televisão para o campeonato estadual, somando SBT, Premiere, Sport TV e a Cazé TV, o Vasco já ultrapassou a barreira dos 18 milhões de reais, de arrecadação, mas ainda tem participação, enfim. Só para que você tenha uma ideia, no ano passado o Vasco não fechou, ficou focado no streaming,
garantiu aí aproximadamente 9 milhões de reais na negociação. Então, assim, existem valores que o Vasco vai trabalhando paralelamente para compor o cenário. Lembra que o Vasco não assinou com a federação, né, com a Abrax, que é a agência que representa, para ter os jogos televisionados pela Band, porque entendia que o Vasco tinha que receber o mesmo que o Flamengo. E com essas negociações, o Vasco tem como chegar ao valor que o Flamengo recebe, que é em 21 milhões de reais. Absurdo é a federação não ter nem premiação para quem participa do campeonato estadual. Na última segunda-feira, enquanto rolava a apresentação dos jogadores lá em São Januário, foi uma reunião com o CEO Lúcio Barbosa e representantes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para tratar do clássico da quarta-feira de cinzas, de algumas questões envolvendo São Januário também, uma reunião que durou mais de 2 horas. O Vasco está atento para que possa ter a segurança, mesmo não sendo ele o mandante, mas para cumprir algumas regras também e está adequado, porque no clássico com o Flamengo tivemos algumas confusões envolvendo torcedores, né? Os caras que vão para brigar no estádio, eu não classifico e nem qualifico como torcedor. Bom, para fechar, jogo de hoje, lá em Manaus, eu já peço a vocês o seguinte, eu vou fazer só o pós-jogo. Explico para vocês. Como eu tenho feito vários jogos, eu tenho lutado um pouquinho com a garganta, né? A faringite vai e volta, eu vou preservar um pouquinho no jogo de hoje para fazer o pós-jogo. Então, assim que acabar o jogo, 5 minutinhos antes eu já entro, a gente começa a bater papo e vamos embora falar sobre o jogo Vasco e Audax hoje, tá? Então, conto com a sua audiência. Payet tá fora, tá suspenso. Verrete poupado, aquele problema na costela, a cotovelada que ele tomou, tá fora do jogo de hoje. E o técnico Ramon Dias deve mandar a campo a formação com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Medel e Piton, Zé Gabriel, Praxedes, David, Rossi, Ryan e também o Adson. Essa deve ser a formação do Vasco. Vamos ver o que ele vai organizar. O Paixão pode também ganhar uma chance, já que a gente não tem um centroavante de ofício. Então são possibilidades que o Ramon está estudando. Fato é que o Vasco tem obrigação de vencer a equipe do Audax. Não tem conversa. Tem que vencer o Audax, que é o último colocado, não somou nenhum ponto, não fez nenhum gol no campeonato, já levou 10. Para entrar no G4 e depois pegar 2 clássicos pela frente, 2 clássicos mais pesados, Fluminense e Botafogo, e aí sim você mexe um pouco no time, ajusta a equipe, pode voltar no esquema com 3 zagueiros, aí é uma outra análise, o Payet está de volta, o Verrete não, mas você consegue mudar um pouco de acordo com o adversário. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado, lembrando que o Esforça deve ser anunciado amanhã, até amanhã, e depois do pré-olímpico eles já chegaram aqui ao Rio de Janeiro. Um grande abraço para você, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, deixa seu like, a mãozinha que está aqui embaixo, comenta, compartilha, dispara para geral e se inscreve no nosso canal, que é o Fanático Vascaíno. Um grande abraço e até mais tarde.